Fala galerinha, beleza? Emerson na área e hoje vamos falar de trigonometria, as famosas razões trigonométricas. Não sei de nada, então já clica no gostei, ativa o sininho, compartilha o vídeo no final e pega o bizu com macho véi, aluno. Se liga na explicação. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Eita, macho velho, agora eu vou endoidar. Não entendo nada de trigonometria. Presta atenção aqui, ó. Seja um triângulo ABC, reto em B. Quando ele diz reto em B, ele quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é de 90 graus. E alfa e beta, as medidas dos outros ângulos internos. Então preste atenção. Então tenho aqui um triângulo retângulo, né? ABC, reto em B, de lados 3, 4 e 5. Primeira coisa, vamos estudar aqui o triângulo. Esse lado aqui, ó, que é o maior lado do triângulo, eu vou chamar de hipotenusa, certo? Esse 3 aqui, ó, que está oposto ao ângulo alfa, eu vou chamar aqui, ó, de cateto oposto ao ângulo alfa. Esse lado aqui está oposto ao ângulo alfa, então é meu cateto oposto. E esse lado aqui, ó, esse lado aqui, referente ao 4, eu vou dizer que é o meu cateto adjacente. Ou seja, eu tenho então a minha hipotenusa, que é o maior lado do meu triângulo retângulo. Eu tenho aqui, desse lado, o meu cateto oposto ao ângulo alfa. E eu tenho aqui o meu cateto adjacente, né, que é o ângulo, o lado que está aqui, ó, colado, né, ao ângulo alfa, meu cateto adjacente. Sabendo disso, vamos para as definições das razões trigonométricas. Então, o que são razões trigonométricas? Nada mais é do que divisões que são realizadas pelos lados do triângulo retângulo, certo? Então, observa aqui, ó. Quem é o seno do ângulo alfa? O seno do ângulo alfa vai ser o meu cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela minha hipotenusa. Então, nesse caso, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? O cateto oposto é o que está de frente ao ângulo, né? Então, é o 3. E minha hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, vai ser 5. Então, o seno de alfa é 3 sobre 5. Agora o meu cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa, certo? Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o 4, né? É o lado que está colado aqui no ângulo, tirando, lógico, a hipotenusa. Então, esse aqui é meu cateto adjacente, que então é 4. E a minha hipotenusa é quem? É o 5, que é o meu maior lado do triângulo. E a tangente? A tangente ficou fácil agora, né? A tangente vai ser o meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente, certo? O meu cateto oposto eu já sei que é o 3, né? Que é o lado oposto ao ângulo alfa. E o meu cateto adjacente vai ser o 4, certo? Então eu tenho aqui o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Agora, se eu quiser saber o seno, o cosseno e a tangente do beta, vamos lá. Vai mudar um pouquinho, né? Então, o seno do ângulo beta. Quem é o seno, como eu já falei, é o meu cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? Tá aqui, ó, o ângulo beta. O oposto vai ser o 4. E a minha hipotenusa vai ser o 5, que é o meu maior lado. Cosseno de beta é o meu cateto adjacente
cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. E quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? É o 3, né? É o 3 aqui. Então vai ficar 3 sobre 5, que é a minha hipotenusa. E a tangente do ângulo beta vai ser o meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente. E o cateto oposto ao ângulo beta é o 4. E o meu cateto adjacente é o 3. Então já temos a definição do que é seno, cosseno e tangente. Agora vamos para algumas observações. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui 90 graus, alfa e beta. Então se eu pegar 90 graus mais alfa mais beta, isso aqui tem que dar 180 graus, certo? A soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Porém, para isso aqui dar 180 graus, alfa mais beta tem que ser igual a 90 graus. Logo, esses ângulos aqui, alfa mais beta, eles são complementares. Complementares, porque a soma dá 90 graus, certo? Então vamos lá, presta atenção uma coisa. O seno de alfa, ele vai ser igual, tá? Ele vai ser igual ao cosseno de beta, porque esses ângulos aqui se complementam, ó. Seno de alfa é 3 sobre 5 e cosseno de beta é 3 sobre 5. Logo, o cosseno de alfa vai ser igual ao seno de beta, porque eles são ângulos complementares, certo? Eles são ângulos complementares. Então a gente tem aqui as razões trigonométricas, né, no triângulo retângulo em ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60 graus. Agora presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Para a gente aprender essa tabela aqui, né, e nunca mais errar, como é que eu faço para preencher essa tabela? Eu tenho aqui seno, cosseno e tangente. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eu vou fazer o seguinte, eu coloco, ó, 1, 2 e 3. No cosseno eu boto 3, 2 e 1. Vamos trabalhar primeiro só com o seno e o cosseno. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. E a tangente eu boto aqui, ó, 3, 1 e 3. Então, seno 1, 2, 3, cosseno 3, 2, 1 e tangente 3, 1, 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o seno e o cosseno e dividir tudo por 2. Divido tudo por 2, ó. Divido tudo por 2. A tangente eu mostro depois. E agora eu vou colocar raiz no meu numerador. Raiz no meu numerador, certo? Eu posso colocar também a raiz aqui no meu numerador, aqui na tangente, certo? Boto raiz em tudo. Então vamos lá. Seno 1, 2, 3, cosseno 3, 2, 1 e tangente 3, 1, 3. Divido o seno e o cosseno tudo por 2, como eu fiz aqui. E depois eu boto raiz em tudo. Aí vamos lá. Raiz de 1, quanto que é? 1. Então o seno de 30 fica 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, como eu falei, né? O cosseno de 30 graus ele tem que ser igual ao seno de 60. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, que é igual também ao seno de 45, porque eles são ângulos complementares, certo? E aqui no caso, o cosseno de 60 fica raiz de 1 meio, que raiz de 1 a gente já sabe que é 1, então meu resultado fica 1 meio. E a tangente vai ficar raiz de 3 sobre 3, raiz de 1, que é 1, e raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, para não esquecer, 1, 2, 3 no seno, cosseno 3, 2, 1 e a tangente 3, 1 e 3. Depois eu divido o seno e o cosseno por 2, como eu fiz, e depois jogo raiz no meu numerador. E a tangente, eu só divido a tangente de 30 por 3 e boto raiz nos outros ângulos, certo? Então ficou bem fácil. Dessa forma, não tem mais como esquecer o meu seno, cosseno e a tangente dos meus ângulos notáveis.
Com isso, né, diante dessa explicação básica, vamos resolver duas questões para reforçar o conhecimento. Primeira questão. Num triângulo ABC reto em B, a hipotenusa mede 10 centímetros e a medida de AB é o dobro da medida BC. Então ele quer saber o valor do seno de C mais cosseno de C menos tangente de C. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro montar aqui nosso triângulo, né? Então aqui o nosso triângulo. Então ele está dizendo que é um triângulo ABC reto em B. Então se é reto em B, esse ângulo aqui é 90 graus. Ah, e vou colocar aqui em cima o C. Ficou meio apertadinho aqui, mas dá para entender. Ele está dizendo que a hipotenusa mede 10 centímetros. E a minha hipotenusa é o meu maior lado do triângulo. Então isso aqui vai ser 10 centímetros. E a medida de AB, ele está dizendo que é o dobro de BC. Então se isso aqui é x e AB é o dobro de BC, isso aqui eu posso chamar de 2x. Então vamos lá. Eu tenho aqui 10 centímetros, x e 2x. Como eu tenho aqui um triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, né? Pelo teorema de Pitágoras, eu posso descobrir quanto que vale esse x. E o que diz o teorema de Pitágoras? Ele fala que o quadrado da hipotenusa, ou seja, 10 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui são os meus catetos. Então, o quadrado da hipotenusa, que é 10 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Então, é 2x, que é um lado elevado ao quadrado, mais x ao quadrado. Então, eu vou descobrir quanto que vale meu x. Então, fica 10 elevado ao quadrado, 100. 2x elevado ao quadrado, tudo que está dentro do parênteses vai ser elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes x ao quadrado, mais x ao quadrado. 4x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 5x ao quadrado. Vou deixar logo para esse lado aqui, tá? Que é igual a 100. Eu só fiz inverter, né? Peguei essa igualdade e fiz isso. Se eu alterno aqui, não muda a minha igualdade. Então, eu tenho 5x ao quadrado igual a 100. Então, eu vou pegar esse 5 que está multiplicando o x e passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 100 dividido por 5. E x vai ficar, esse quadrado aqui passa para o outro lado na forma de raiz. Então, fica mais ou menos, como é uma equação de segundo grau, né? 100 dividido por 5, 20. Então, fica x é igual a mais ou menos raiz de 20. Mas 20, pessoal, se eu fatorar, né, eu posso dividir por 2 aqui, que dá 10. Posso dividir por 2 aqui de novo e sobra 5, né? E 5 eu divido por 5 dá 1. Então 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Então eu vou colocar aqui. X é igual a mais ou menos raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Esse 2 aqui eu posso cortar com essa raiz, então o 2 vai para fora. Então fica x é igual a mais ou menos 2, porém essa raiz permanece com o 5. Né? E eu tenho que x é mais ou menos 5. Porém, eu tenho aqui uma raiz negativa e eu tenho aqui medidas. E eu não tenho como ter uma medida negativa. Então, a única raiz que vai satisfazer a minha equação aqui no caso vai ser x igual a 2 raiz de 5, certo? Então, vai ser a minha raiz. Então, o meu x vale 2 raiz de 5. Então, já sabendo quanto que vale x, vou calcular agora o seno de C, o cosseno de C e a tangente para a gente ver quanto que vale tudo isso aqui. Vem aqui para o lado. Primeiro, vamos calcular o seno de C. Então, vamos lá. O seno do ângulo C é igual. O ângulo C está aqui, né? Ó. É o cateto oposto ao ângulo C, que o meu cateto oposto ao ângulo vai ser 2x. Dividido pela minha hipotenusa, que é 10. Vamos lá.
Quanto que vale meu x? 2 raiz de 5. Então eu vou substituir. Vai ficar 2 vezes 2 raiz de 5 dividido por 10. Eu posso pegar esse 2 e cortar com esse 10. Esse 2 aqui dividido por 2 vai ficar 1. E esse 10 dividido por 2 vai ficar 5. Então meu seno de C vai ser 2 raiz de 5. Já achei quanto que vale o seno de C. Vamos agora para o cosseno de C. Cosseno do ângulo C vai ser igual. Quem é o cosseno? É o meu cateto adjacente, se esse aqui é o meu cateto oposto e 10 é a hipotenusa. Esse lado aqui é o meu cateto adjacente, então é x. Então é o cateto adjacente sobre a hipotenusa que é 10. E quanto que vale x? 2 raiz de 5. Vou substituir. Onde tem x, coloco 2 raiz de 5. Então fica 2 raiz de 5 dividido por 10. Esse 2 eu posso simplificar por 2, que fica 1. E esse 10 simplifica por 2, que vai ficar 5. Então, meu resultado vai ser raiz de 5 sobre 5. Pessoal, só corrigindo aqui no primeiro item. Eu disse que ficava 2 raiz de 5, só que é 2 raiz de 5 dividido por 5, certo? 2 raiz de 5 dividido por 5. Tá? Eu me perdi aqui, ó, acabei me perdendo, tá? Então, corrigindo aqui, fica o 5. Item 3. É a minha tangente, né? E a tangente vai ser tangente do ângulo C, que vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto eu já sei que é 2x, então eu coloco aqui 2x, que vai ser dividido por x. Eu não preciso nem substituir o x aqui, ó. Basta eu cortar x com x, minha tangente vai ficar 2, né? Então, tá aqui o valor da minha tangente. Agora ficou fácil, porque agora eu vou pegar e só substituir aqui, ó. Ele quer saber quanto que vale seno de C mais o cosseno de C menos a tangente de C. Quem é o seno de C? 2 raiz de 5 dividido por 5. Quem é o cosseno de C? Raiz de 5 dividido por 5, menos o 2, que é a tangente de C. Então eu tenho aqui, ó, continuando aqui desse lado. 2 raiz de 5 dividido por 5 mais raiz de 5 sobre 5. 2 raiz de 5 mais raiz de 5 vai dar 3 raiz de 5 dividido por 5, menos 2. Vocês concordam comigo que aqui tem 1 embaixo desse 2? Então eu tenho que tirar o meu MMC. E eu vou explicar uma forma aqui rápida de calcular o MMC. Eu tenho aqui duas frações, né? Tenho que calcular o MMC, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse aqui e multiplicar por esse. 3 raiz de 5 vezes 1 dá 3 raiz de 5. Como tem menos, eu boto menos aqui. Eu pego agora o 5 e multiplico por 2. 5 vezes 2 dá 10. E meu denominador vai ser esse vezes esse. 5 vezes 1, que vai dar 5. Então, a resposta, 3 raiz de 5 menos 10 dividido por 5 é a resposta da minha questão. Item C. Segunda questão. 2 nadadores localizados do mesmo lado de uma piscina. Está aqui, ó, um nadador aqui na ponta e o outro nadador. Em uma piscina retangular. Estão a 5 metros um do outro. Então tá aqui, ó, ele já está dizendo, ó, 5 metros, né? Então aqui está bem pequenininho, vou aumentar aqui, ó. Daqui até aqui, onde os nadadores estão, né, nesse lado aqui da piscina, eu tenho 5 metros. Um deles atravessa a piscina perpendicularmente, que é esse aqui, ó, né, que está vindo nessa direção. Não sei se está dando para ver na imagem. E tem o outro que está aqui, ó, né, nessa direção aqui, que vai sair daqui para cá, sob um ângulo de 60 graus.
ambos atingem o mesmo ponto do lado oposto da piscina, que é aqui, que é aqui. Então, um sai daqui, o outro daqui, eles vão chegar nesse pontinho aqui, ó, certo? Então, o que a questão está pedindo? Somando as distâncias que os dois nadaram, tá? Ele quer saber a distância, a soma da distância que os dois nadadores nadaram nessa piscina. Então, ele quer saber isso aqui, ó. X mais Y, que como eu não sei, eu chamei de X mais Y. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui o ângulo de 60 graus e ele me deu aqui um lado que, levando em consideração esse ângulo de 60 graus, né, eu tenho aqui, esse aqui vai ser o meu cateto adjacente. Mas vamos lá, se eu tenho aqui, ó, 90 graus e aqui é 60 graus, esse lado aqui só pode dar quantos graus? 30, né? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, 90 com 60, 150. 150 com 30, 180. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o ângulo de 30 graus, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero primeiro achar um desses dois lados, tá? Eu vou achar primeiro esse Y aqui. Então, como eu já tenho o meu cateto oposto ao ângulo de 30 graus, né? O cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é esse lado aqui. E eu quero saber a hipotenusa, que é o meu maior lado, que é Y. Eu estou atrás do seno, né? Então, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que vai ser esse lado aqui, 5, dividido pela minha hipotenusa, que é Y, certo? Mas vamos lá. Quem é o meu seno de 30 graus? A gente já viu lá na tabela, né? Seno de 30 graus. Vou mostrar aqui para vocês, né? Meu seno de 30 graus é 1/2. Então, eu vou pegar e substituir. Então, onde tem seno de 30 graus, eu vou colocar 1/2, que vai ser igual a 5 sobre Y. Agora ficou fácil, né? Eu tenho aqui essa igualdade. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 1 aqui multiplica Y, né? Então, 1 vezes Y dá Y. E esse 2 aqui multiplica o 10. 2 vezes 5, 10. Então, o meu seno de 30 vai ser igual a 10. Achei aqui o meu Y, né? Meu Y vale 10, tá? Então, vamos agora aqui para descobrir o X. Eu poderia fazer por Pitágoras, tá? Mas eu não quero fazer por Pitágoras, não. Eu quero que vocês utilizem as razões trigonométricas, tá bom? Então, vamos agora descobrir aqui quanto que vale o X, né? Eu tenho aqui o meu cateto oposto, quero descobrir o X, né? Vou fazer o seguinte, vou colocar cosseno de 30 graus é igual ao meu cateto adjacente, no caso, que é o X, né? Tinha falado cateto oposto, mas eu quero saber o X, que é meu cateto adjacente. Então, cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que minha hipotenusa é meu maior lado, que é 10 aqui, né? Quanto que vale o cosseno de 30? O cosseno de 30, ó, mostrando aqui de novo, vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou pegar aqui e vou substituir. Onde tem 30, eu vou colocar... Onde tem cosseno de 30, eu coloco raiz de 3 dividido por 2, que é igual a x sobre 10. Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Vou multiplicar os meios pelos extremos, né? 2 aqui que multiplica o x, vai dar 2x. E esse raiz de 3 que multiplica o 10. Então, vai dar 10 raiz de 3. Esse 2 aqui que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 10 raiz de 3 dividido por 2. E eu vou continuar aqui. X é igual a 10 dividido por 2, 5. Então, fica 5 raiz de 3, que é o resultado aqui do meu x. E como na questão ele está pedindo a soma das distâncias que os nadadores percorreram, ele está querendo saber quanto que vale x mais y, né? X mais y. Quanto que vale o meu x? Meu x vale 5 raiz de 3. Está aqui. E quanto que vale meu y? 10.
Então, meu y vale 10. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, como eu tenho 5 aqui do lado, né, multiplicando raiz de 3, e 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2, eu vou colocar o 5 em evidência, certo? E vou fazer o seguinte, 5 raiz de 3, que divide o 5, corta o 5 com 5, sobra raiz de 3. Mais 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, o resultado da minha questão, que é a soma das distâncias que os nadadores nadaram na piscina, que é x mais y, vai dar 5, que multiplica raiz de 3 mais 2, que a resposta vai ser meu item B da questão. Então espero que vocês tenham gostado da explicação e que essas duas questões tenham reforçado o conhecimento de vocês. Se gostaram do vídeo, clica no gostei, compartilha pra galera e pega o bizu com macho véio, aluno.